com muita alegria que eu inicio mais um programa Coisas da Vida. Alguns de vocês devem ter perguntado aí, o padre sumiu, alguns programas estão se repetindo. Eu passei por um pequeno inverno, que foi uma pequenina enfermidade, né? Mas quem de nós não passa por provações? Mas é importante assim, ao invés de reclamar, a gente tem que procurar ver aquilo que de bom a gente pode extrair das coisas más. Por incrível que pareça, até das coisas más, Deus nos ensina e nos dá a virtude de extrairmos coisas boas. Eu sempre gosto de dizer que muitas vezes, atrás das aparentes tragédias que a gente visualiza, Deus pode estar escondendo grandes bênçãos. Sempre é muito importante nunca olhar a vida com aquele foco de que, nossa, tudo veio para lascar comigo, para ferrar comigo, não. Até das coisas ruins, Deus consegue extrair sempre coisas boas. Afinal de contas, na palavra dele, se você um dia tiver curiosidade de pesquisar, dá uma olhadinha, lá se fala assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero dar boas-vindas, que alegria estar com você mais uma vez. Quero retribuir o carinho de vocês aí na cidade de Sorocaba, na região, a turma que me vê pela internet, que nos parabeniza pelo programa, que consegue aí tentar pelo menos dirimir suas dúvidas, ou quem sabe aumentar o número de suas perguntas. Esse é o objetivo do programa, dirimir dúvidas e às vezes aumentar algumas perguntas que talvez você nem sabia. Eu gosto muito de um pensador, ele fala assim: e não é que agora que nós sabemos todas as respostas, inventaram de mudar as perguntas, né? Às vezes a gente acha que está sabendo de tudo e vem a vida e nos muda a pergunta. É por isso que esse programa chama-se Coisas da Vida, para nos ajudar a refletir sobre algo tão difícil que é a arte do bem viver. Hoje nós vamos falar sobre coisas indesejadas. Eu vou aproveitar que eu fiquei doente, né, e falar para vocês que às vezes sim, na nossa vida, algumas coisas indesejadas nos acontecem. Qual é a postura que nós devemos ter diante dos nãos que a vida nos dá? E se você que me assiste aí na tua casa, ou pelo seu celular, ou pelo seu laptop ou computador, se você que me assiste, você ainda não acredita em Deus, não tem uma religião, então eu diria assim: os nãos que Deus te dá através da vida? Não. Você vai dizer assim: não acredito. Então eu diria: os nãos que a vida te dá. Se você acredita, os nãos que Deus te dá através da vida. Se você não acredita, os nãos que a vida te dá. Enfim, estamos mais ou menos aí no mesmo barco. Às vezes, algumas coisas que nós não planejávamos, que nós não queríamos, que nós evitamos tanto, nos acontece. E aí? Você se senta na calçada e desiste de tudo, ou você faz aquilo que o velho Freud chamava de resiliência? Isto é, um palavrão para dizer a capacidade de se reerguer, a capacidade de colocar a vida, a pulsão da vida, como força motriz, isto é, como motor que nos leva para frente. Eu sempre gosto de dizer, como padre que sou, que Deus nos prega através da natureza, através da vida, através dos acontecimentos. E há um pequeno texto muito bonitinho que fala sobre a ostra, que pode nos ajudar a entender as coisas indesejadas. Eu brinco com esse texto, eu falo assim, que a ostra é aquele serzinho lá, um tanto quanto desconhecido por nós, que está na calmaria do seu contexto, do mar, está ali vivendo suave, tranquila, e de repente alguma coisa entra na ostra. Pode ser lá um pedacinho de areia, um cavaco de pedra, sei lá, um cavaquinho de pau. Entra nela, entra no seu organismo e começa a prejudicá-la. A ostra começa a se sentir incomodada. A ostra começa a sentir dor. A ostra percebe que algo indesejado entrou nela. E aí então, ao invés da ostra começar a reclamar, dizem lá os biólogos, né? O que ela faz? Ela começa a produzir uma substância lustrosa, brilhosa, chamada nácar. Isso, chama-se nácar. E ela vai cobrindo aquela coisa indesejada, aquele grãozinho que entrou nela, ela vai cobrindo com camadas e mais camadas de nácar. Camadas e mais camadas. Até que todas aquelas camadas cobrem aquela coisinha indesejada que a feria, que a machucava, que causou tanto machucado nela. E aí então ela conseguiu resolver o seu problema e aí nasce aquilo que as mulheres adoram e que os homens gostam de comercializar. Nasce uma pérola linda, fantástica, brilhante, que vale tanto, de tanto valor, mas a partir de uma coisa que foi indesejada. Que coisa interessante pensar nisso, sabe por quê? Ostras que não foram feridas de alguma forma não conseguem produzir pérolas. Porque a pérola nada mais é, do ponto de vista da biologia, do que uma ferida que se cicatrizou. Aí você entende onde eu quero chegar com as coisas indesejadas? Quem de nós já não teve alguma coisa em nossa vida que nos incomodou? A rejeição de alguém que nós tanto amamos, não é? Um não que de repente veio daquela pessoa que você menos esperava.
uma enfermidade que tenha visitado a tua casa, que tenha visitado a tua família, um diagnóstico médico, que são coisas indesejadas que nos acontecem, que nos ferem, que no momento nos machucam e parece que vai ser o fim. Aí você tem duas opções. Ou você cobre aquela coisa indesejada com camadas e camadas de perdão, com camadas e camadas de gratidão, ou você simplesmente se torna um revoltado, uma revoltada, senta-se na calçada, isso é, na guia da vida, e fica reclamando uma vida toda, uma vida inteira, pelas coisas que não te aconteceram. Eu falo para vocês, claro que, por exemplo, a perda de alguém, a morte de alguém que é importante para nós, como aconteceu comigo, com meu pai, como aconteceu com você, com toda certeza, sim, nos fere. Mas ao mesmo tempo, perceba como você se tornou uma pessoa mais condescendente, isto é, mais misericordiosa com os outros. Porque a partir do momento em que dói em você, você é capaz de se solidarizar com a dor do outro. É difícil entender a dor de alguém se eu não passei pela dor antes. Outra coisa, se você é o homem que você é hoje, o jovem que você é hoje, a mulher que você é hoje, lamento informar-te, mas é verdade, graças às feridas que Deus permitiu que acontecessem em você através da vida. Graças aos nãos que você recebeu. Se nós estivéssemos uma vida muito confortável, nós não cresceríamos. Veja só o exemplo das pessoas que, talvez seja o seu caso, que fazem exercício nas academias, né? Para que a massa muscular possa vir, os tendões, os músculos precisam ser rompidos, eles são machucados. Não existe êxito sem o esforço, né? Na verdade, o que é o músculo? O que é a massa muscular? Senão aqueles nervos que foram, vou usar essa palavra de propósito, quebrados, arrebentados, para que o êxito pudesse vir. Numa vida extremamente confortável, a gente não consegue muita coisa, não. A gente não evolui, a gente não se torna aquilo que Deus quer que nós sejamos, aquilo que não cumprimos a missão para a qual fomos colocados aqui nessa vida. Eu gosto de um pensamento do Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, bem contemporâneo, né? Ele fala assim pra gente, o ser humano, ele não está feito, ele está sendo feito. E eu acho bonito porque ele fala assim, qual é a diferença do homem e das coisas? Isso é, qual é a diferença do ser humano e das coisas? É que as coisas nascem feitas e vão se desfazendo. O homem nasce não feito e vai se fazendo. Isto é, você está se tornando ainda a pessoa que você deve ser, mas você ainda não é. Eu ainda não sou. É por isso que tantas vezes a gente muda mais de ideia com mais frequência do que a gente muda de roupa. Já reparou? A gente pensa uma coisa ontem, amanhã outro pensamento, porque as coisas nascem prontas e vão se desgastando. Nós não. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo num longo processo, num longo período, num longo tempo chamado vida. É isso que é a existência. É você se fazendo. E para que você se faça, não sem cicatrizes, não sem feridas, não sem alguns acontecimentos que podem, no momento, te desestabilizar, mas que no futuro você vai agradecer. Gosto muito de um pregador que diz assim, o não de Deus hoje geralmente é a nossa maior bênção de amanhã. Vamos ser bem sinceros. Quantas vezes lá atrás nós queríamos tanto uma coisa, feito uma criança pirracenta que bateu o pé, e pedimos tanto, e se você tem uma religião, talvez tenha feito novena. Se você é evangélico, talvez fez corrente, só mudou o nome. Corrente, novena, trezena, tudo a mesma coisa. Quantas e quantas vezes você pediu, e aquela coisa não veio, mas hoje, depois que o tempo passou, você fala, olha, sabe de uma coisa? Aquilo realmente não era para mim. E eu acho interessante quando a gente que é padre vai visitar as pessoas, e a gente vai almoçar ou jantar na casa delas e tem criança, né? Eu acho interessante como Deus nos prega através dos pequenos acontecimentos da vida. Aí tem aquele menininho lá, com seus 5 ou 6 anos de idade, né? A avó começa a preparar ali o almoço, vai ter a polenta, né? E a salada. E ele percebeu, o molequinho percebeu que tem ali um pavê de chocolate. Aí ele começa a bater o pé, ele começa num tom, fala, eu quero. Aí a avó com educação, porque está na frente do padre, na frente das visitas, a avó fala assim, sabendo que ele não precisa de chocolate, mas que ele precisa das proteínas, das vitaminas, e que o chocolate ali não vai dar futuro para ele, ela diz, não filho, já come aqui, vamos servir a salada, a polenta, daqui a pouco é o chocolate. Aí ele diz num tom mais alto, mas eu quero. Aí ela começa, né? Com aquela delicadeza, tentando pôr panos quentes na coisa, levando em banho-maria. Não, filho, daqui a pouco, eu quero, e começa a bater o pé. Essa criança pirracenta que está adiando uma coisa que
Portanto, não é o momento de ele fazer aquela refeição, não é o momento de ele comer a sobremesa. Essa criança sou eu e você, nas nossas orações. Nós, quantas e quantas vezes, nossos pedidos para Deus, nós somos assim, eu quero, e eu quero agora, porque tem que ser no meu tempo. E aí, a gente adia as coisas. Então eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, mas e se eu pedir tanto uma coisa, se eu quiser tanto uma coisa, a coisa não vier? Eu respondo, glória a Deus. Porque se ela não veio, Deus é sábio o suficiente para saber que não era o momento de aquele namoro acontecer, que não era o momento daquele noivado acontecer. E se você que me assiste, por exemplo, estava tudo certo para comprar um terreno, para mudar de casa, não deu certo. Não, calma, sossega. É porque Deus sabe aquilo que é melhor para você. É aquilo que eu disse quando abri o programa de hoje. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto de uma metáfora, é uma metáfora simples de uma linha, que até andei pregando nesse final de semana para as pessoas na igreja. Ela dizia assim, diz que um cara queria muito pedir a menina em casamento, mas ele tinha algumas amarras, medo da família, e também era muito tímido. Para começar o namoro foi complicado. Então ele foi, rezou na capela, pediu coragem para Deus, chegou nela finalmente, olhou para ela e falou bem rápido assim, você quer casar comigo? Ela respondeu, não! E ele foi feliz para sempre. É exatamente o que acontece em nossa vida. Quantas e quantas vezes nós achamos que vamos ser felizes para sempre se tivermos tanto aquilo que queríamos, quando na verdade aquilo pode nos fazer felizes por 5 minutos e chorando a vida inteira. Preste bem atenção naquilo que eu vou falar hoje para você. Olha, há 2 modos de viver. Querendo tanto uma coisa e você consegui-la e ser feliz por 5 minutos e chorar por toda a eternidade, ou opção B. Você não consegue, fica frustrado e aí você chora por 5 minutos, mas é feliz uma vida inteira. O que você prefere? É claro que eu já sei a sua resposta, porque você quer ser feliz. Por isso, chore por 5 minutos com as suas frustrações. Mas não se sente na beira da calçada da existência e continua o seu caminho. Para quase concluir o meu programa de hoje, quero contar o caso de uma missionária. Eu achei fantástica, uma missionária protestante lá da Índia. Ela foi de família irlandesa e o nome dela é Emily. E eu achei fenomenal aquilo que aconteceu na vida dela desde criança. Aí você vai percebendo como que Deus cuida de nossa vida mesmo antes de nascermos, né? Na palavra dele, ele nos fala que antes de você nascer, eu já te chamava pelo seu nome. Tu és meu, ele fala, né? E depois, contando essa história para vocês, vai nos ajudar a sentar o tema de hoje das coisas indesejadas que às vezes nos acontecem. Então, essa menina, quando era pequenina, a Emily, toda a família dela branquelinha, toda a família dela de olho azul, e somente a Emily tinha os olhos castanhos, cor de mel. Porque puxou um parente lá atrás, né? Houve uma certa miscigenação. E ela via as pessoas elogiando os irmãos, as irmãs. E a menina de 5 anos, na época, ficava chateada. E como a família ia muito à igreja e dizia que o nome de Jesus tem poder, e acreditavam, né? Então a menina foi também à igreja e ouviu lá o pastor pregando que aquilo que você pede para Deus acontece. Como muitos falam hoje, né? Basta você pedir para Deus que acontece. Você vai perceber que às vezes não acontece e é para o seu bem. E aí então ela falou para a mãe, tudo que a gente pede para Jesus acontece? A mãe disse sim, né? Então a Emily foi correndo até o banheirinho dela, no espelhinho dela, olhou bem no espelho e falou assim, antes de dormir, Jesus, amanhã eu quero acordar de olho azul. E ela pediu com fé. Ela tinha certeza absoluta que aquilo ia acontecer. E quando amanheceu o dia, a primeira coisa que ela foi fazer, ela foi conferir os meus olhos azuis. Então ela chegou diante do espelho, abriu os olhos, olhou, né? Bem, e o olho continuava castanho. Desde os 5 anos de idade, aquilo foi uma frustração para a Emily, porque Deus não ouviu aquilo que ela queria. Embora ela tenha continuado a sua religião, a sua fé, lá no fundo do coração dela, tinha aquela amargura. Deus não deu aquilo que eu tanto queria. E Ele é o Deus do impossível. Se Ele quisesse, Ele me daria. Mas mesmo assim, achei bonito nela, a Emily não rejeitou a Deus de jeito nenhum. E aí, quando ela ficou um pouco mais velha, passando lá dos seus 24, 25 anos de idade, um grupo de pessoas a convidou para ser missionária na Índia, né? E ela foi, de bom grado, ajudar aquelas pessoas. Foi numa área muito carente
E ela não sabia que ela estava caindo numa área de tráficos e de comércio de crianças, né? E você sabe como os nossos irmãos indianos são, né? A cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, né? Aquela cor bonita. Mas eles não são branquelinhos, né? Então, e todas as irmãs que foram da Irlanda, todas aquelas irmãs branquelas, né? Brancas, brancas, brancas. E que se destoavam, né? Se destacavam na frente dos outros indianos. E aconteceu que aquele grupo de cristãos que catequizava aquelas crianças, sabendo que as crianças estavam sendo comercializadas e algumas maltratadas e outras até mesmo mortas, inclusive em rituais pagãos, elas começaram a entrar em desespero e começaram a roubar as crianças para salvá-las. E claro que aí era lícito, né? Elas sabiam o fim dessas crianças. E só que, claro, que os guardas sempre ali presentes, né? E queriam matar cristãos naquela região. Então, o que decidiram fazer? Falaram: Emily, você é a única entre nós que pode se passar por eles. Uma irmã teve a ideia, pegou um pouco de pó de café, passou no rosto da Emily, que era branquinho, colocou um lenço, um manto sobre a cabeça dela e falou: pronto, tá feito. Afinal de contas, seus olhos são da cor deles. Seus olhos são cor de mel. E durante muito tempo, aquela missionária, ela conseguiu livrar muitas crianças do assassinato, do tráfico, né? Porque ela conseguia pegar aquelas crianças que ela passava batida por meio dos indianos. Só que ela não percebeu aquilo que estava acontecendo e que Deus estava usando dela como o novo Moisés para libertar o seu povo oprimido. E um dia, elas tomando a refeição ali, com as crianças na mesa, fizeram a oração. A irmã mais velha, né, daquele grupo, ela disse assim: Emily, como Deus é sábio, né? E a Emily respondeu: sim, Deus é sábio, mas por que você fala isso? Ah, porque desde que você nasceu, dentre todas as suas irmãs, você foi a única que nasceu com o olho cor de mel, né? Ela falou: e se você tivesse nascido com o olho azul, nunca você conseguiria resgatar essas crianças. Como Deus é bom e sabe o que faz. Naquele momento, a Emily, que salvou tantas crianças das garras da morte, do tráfico, de tanta atrocidade, ela falou: nossa, obrigado, Senhor. Obrigado pelo não que o Senhor me deu quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Hoje, eu estou fazendo meu programa aqui para consolar o teu coração, pelos nãos que você recebeu, pelas coisas que você tanto queria, tanto esperou que não aconteceram. Que você aprenda que se nas portas que se abrem, Deus cuida de nós, Deus também cuida de nós nas portas que se fecham. E aquele que ama, muitas e muitas vezes, tem de nos dizer, ainda que com o coração sangrando, porque sabe que no momento nós não entendemos, aquele que nos ama muitas vezes tem que nos dizer não. E o não de Deus hoje pode ser a nossa maior bênção de amanhã. Hoje eu quero que todas as pessoas que assistem esse programa façam uma reconciliação com Deus. Talvez muitos de vocês, ou você que está me assistindo nesse momento, tinha religião. Fugiu da religião, me desculpe tocar nesse assunto, mas porque seu filho morreu. Eu pedi tanto a Deus e olha o que ele fez comigo. Levou a pessoa que eu mais amava. Hoje você não entende, mas na dimensão da eternidade, você entenderá. Hoje eu quero que você que perdeu seu filho, e embora Deus não tenha querido isso, porque é fruto do pecado original, se você quer se aprofundar, se aprofunde sobre o pecado original. Leia Santo Agostinho e você vai entender o que foi que o pecado original fez com a história. Mas hoje eu quero falar para você que está me assistindo agora e estava grávida e queria tanto ser mãe. Essa criança, infelizmente, não nasceu. E você se apresentou diante do seu marido com uma vergonha, com uma autoestima baixíssima. Eu quero dizer a você, infelizmente o pecado trouxe a morte, mas Deus ainda vai tirar disso uma grande bênção. E na eternidade você vai estar abraçada. Por 5 minutos você está sem seu filho. Mas na eternidade você estará abraçada a seu filho. É para sempre, porque eternidade significa para sempre. Hoje, eu quero dizer a você também que é jovem, está frustrado vendo meu programa hoje, porque você não passou no vestibular. É um pouco de culpa tua, sim, porque algumas vezes, desculpe a sinceridade, algumas vezes você foi um tanto quanto relapso, né? Mas saiba que mesmo desse não que você recebeu, Deus vai tirar um grande bem. Eu estou repetindo várias vezes no decurso desse meu programa, não se sente à beira da calçada da vida.
Hoje eu quero falar para você que amava tanto essa pessoa e o namoro não decolou. Pelo contrário, naufragou. Eu quero dizer a você, você está chorando por 5 minutos, mas eu garanto que vai ser feliz a vida inteira. Afinal de contas, você é um projeto de Deus e, ao que me consta, os projetos de Deus não costumam fracassar. Mas hoje eu quero falar também para você que assiste o meu programa Coisas da Vida e que foi com tanto fôlego, entusiasmo, fazer a entrevista de emprego e porta na tua cara. Fez entrevista pelo Skype, estava indo bem em todas as sessões, ia trabalhar nos Estados Unidos, ia trabalhar no Canadá e não foi. Eu sei, você está triste, você está frustrado, Deus não me ouviu. Mas eu sei, olha, só se lembre de quando você era criança e às vezes você queria tanto uma coisa, queria tanta sobremesa e o seu pai lhe dizia não. O que eu digo hoje para você, apenas confie, confie em Deus. Eu quero concluir o meu programa com uma pequenina e simples analogia que eu mesmo criei e eu gosto muito de falar para as pessoas. A vida é como se fosse um filme de longa-metragem. Você vai ao cinema, senta-se na poltrona e os mocinhos começam a apanhar do começo ao fim. E seria totalmente hilário, sem sentido, que a pessoa dissesse: eu quero meu ingresso de volta, porque o herói está apanhando. Não, você não tem o direito de pedir o ingresso de volta se você não assistir o filme até o final. Talvez, no filme de longa-metragem que é a existência, você esteja apanhando. No filme de longa-metragem que é a vida, até agora você só levou ripada, chicotada. Pois eu te digo, você não tem o direito nem do suicídio, nem de desistir, nem de sair pela porta do fundo. Você não tem o direito de pedir o ingresso de volta se esse filme chamado Sua História, se esse filme chamado Vida não chegou até o final. E o grande diretor e dramaturgo é Deus, que sempre coloca um final feliz. Termino meu programa com uma das frases que mais gosto de levar como diretriz para a minha vida. Coloque Deus no início, que Ele cuidará do fim. Eu agradeço imensamente a sua participação no meu programa, o seu carinho com a gente. Muito obrigado. Se você quiser interagir com a gente também, comigo, você pode interagir pelo meu Twitter, que é o @PadreWagner, @PadreWagner, facinho de decorar. Instagram também, vê lá as mensagens do padre, por onde o padre anda, onde o padre vai estar. Também Padre Wagner. O nome de usuário é sempre Padre Wagner e Wagner com W. E também na nossa fanpage no Facebook, que é Seguidores do Padre Wagner Ruivo. Seguidores do Padre Wagner Ruivo. Junte-se lá com a gente, já somos mais de 20 mil irmãos nessa página. Junte-se com a gente. Então, @Padre Wagner no Twitter, Padre Wagner no Instagram e no Facebook, na fanpage, Seguidores do Padre Wagner Ruivo. Interage com a gente, pede orações, pede um abraço, pede um conselho. Estamos lá, sempre juntos, fazendo acontecer coisas da vida. Obrigado, minha gente, e até o próximo programa, se Deus quiser.